e também do seminário do Instituto Teológico em Atibaia, de onde o João Cruz está nos ministrando. Quero saudar todos que estão conosco no Zoom, também a turma, o pessoal que está acompanhando a aula em tempo real no canal do Facebook e também no canal pelo YouTube das Igrejas de Cristo no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos ter uma aula realmente importante, uma aula especial, principalmente que nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, pelo conhecer, pelo relacionar-se, né? E eu quero ler aqui em Gálatas 5, versículo 1, no contexto de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A verdadeira liberdade, meus irmãos, meus amigos e queridos, está na fé, na dependência do Senhor. A liberdade de nos libertar do pecado, nos libertar de caminhos que nos conduzem para longe de Deus. Então, graças a Deus, vamos permanecer fiéis nessa liberdade que Cristo nos libertou. Que nós tenhamos uma aula realmente muito especial, uma aula abençoada, como vem acontecendo às segundas-feiras. Vamos ter uma palavra de oração e, na sequência, nós vamos iniciar a aula com o professor João Cruz. Vamos começar com o nosso Deus em oração, pedindo as bênçãos do Senhor. Deus querido, muitíssimo obrigado por essa noite, por mais uma aula da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós pedimos que o Senhor aceite esse tempo que nós estamos separando para crescer no conhecimento da Tua Palavra, crescer no conhecimento do Senhor Jesus, crescer no conhecimento da graça. Abençoe cada participante, aquelas pessoas que, porventura, posteriormente, não em tempo real, estarão acompanhando a aula, estarão ouvindo e participando, que o Senhor possa abençoá-los, aqueles que não têm ainda o entendimento da importância da Tua Palavra, que possa receber o entendimento através da ação do Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe o professor João Cruz, para que ele possa ser canal de bênção, canal de instrução para todos nós. A nossa oração sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, Marcão. Obrigado pela leitura também, que espero chegar lá hoje, né, no capítulo 5, né, a partir lá do versículo 1. Muito obrigado a todos que estão conosco aqui, tanto pelo Facebook, YouTube e pelo Zoom também, principalmente aqui. Espero hoje uma participação mais efetiva também, porque eu tenho algumas perguntas aqui, então gostaria que vários participassem, os que estão no Zoom pudessem responder, interagir até com as perguntas que eu tenho preparadas aqui também. Muito bem. Chamados para a liberdade, inclusive até o que o Marcão leu aí, é o texto que dá nome praticamente, né, a este curso, que fala exatamente sobre isso, né, que nós somos chamados para a liberdade, não devemos deixar se levar para o passado, né, no sentido de nos submeter, seja ao Velho Testamento, seja uma doutrina qualquer que foge do Evangelho. Precisamos, então, sempre nos manter firme, de fato, como mencionado também. Começamos com a leitura. A gente não pode estudar a Bíblia sem leitura, não tem como, né? Então, precisamos estudar a Bíblia lendo a Bíblia. E até o que nós fazemos é pouco. O que nós deveríamos fazer é ler várias vezes, e em várias versões diferentes, várias traduções diferentes. Por quê? Porque a gente não lê a língua original, geralmente. A maioria, pelo menos de nós aqui, não lê a língua original. A gente não lê o grego que o livro foi escrito, no caso do nosso estudo de Gálatas. Então, quando a gente lê várias traduções, a gente vai cercando assim, o conhecimento, como foi traduzido o texto, e até a gente chegar ao denominador comum, digamos assim, fazendo as somas de todas as traduções e vendo como as palavras foram usadas. Isso, então, é um método, inclusive, de estudar a Bíblia. Como estudar a Bíblia? Nós devemos estudar dessa maneira.
estudando através da leitura inicialmente. Ler e ler várias vezes, não é? Não negligenciar a leitura, porque a leitura é de suma importância, ela é transformadora e a gente sabe muito bem disso, como que ela nos transforma. Então, por isso mesmo, a gente precisa começar com uma leitura do texto qual a gente vai estudar. Semana passada, nós falamos um pouco sobre herdeiro e sobre ser livre e, ao mesmo tempo, comparado ainda com escravo. E ele faz uma continuação agora. E, ao mesmo tempo que ele vai apresentar argumentos novos. Ele diz, diga-me vocês, o que querem estar sob a lei? Então, ele está conversando aqui, não necessariamente só com os Gálatas, mas quem está levando eles para lá. Mas vamos lá. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. O filho da mulher escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia que nasceu do Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, Gálatas, capítulo 4, do versículo 21 a 31, pelo menos na leitura, terminamos aqui o capítulo, mas ainda vamos observar os ensinamentos que nós vemos e tiramos daqui. Esse é o nosso papel principal. A leitura é o ponto inicial. Nós deveríamos até seguir um padrão assim, o que nós não temos necessariamente feito, mas é interessante. A gente deveria ver palavras agora. Aí a gente vê, assim, eventualmente, mas não com tanta dedicação. E tanto tempo não nos permite também olhar cada palavra e parar em cada versículo. Depois nós deveríamos, então, começar a construir também o nosso próprio texto, olhando assim, fazendo uma paráfrase, né? Colocar o meu texto ao lado do texto original e começar a fazer nossas próprias aplicações. Então, a gente deveria seguir passo a passo, mas só algum método que a gente pode fazer em outros momentos também, você pode fazer sozinho, com certeza, né? Ele começa, então, falando para os que querem estar sob a lei. E ele está, na verdade, aqui falando com os Gálatas, mas, ao mesmo tempo, com aqueles que estavam incomodando os Gálatas, que queriam estar sob a lei. Quem quer estar debaixo da lei tem que observar o que a lei diz. Os judaizantes, por exemplo, que eram judeus que haviam se convertido e começavam a fazer prosélitos, que seriam converter outros ao judaísmo, por isso chamado de judaizantes. E eles queriam ficar debaixo da lei. Gálatas capítulo 1, versículo 7, até recapitulando algumas partes das quais a gente já viu, ele diz, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Esses são os judaizantes. A gente até encontra eles lá em Atos, do capítulo 13 até o capítulo 15, ali a gente vê a história acontecendo, quando acontece a primeira viagem missionária, e depois a questão que é levantada por eles sobre a obediência à circuncisão inicialmente, e depois toda a lei, como eles mesmos querem pregar. Os que querem estar debaixo da lei também deveriam ver o que a lei diz, e ela fala sobre maldição, sobre os amaldiçoados, mas ele diz, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho que seja diferente daquele que temos pregado, seja anátema. E ele até repete, dando ênfase
dizendo que são amaldiçoados aqueles que querem pregar algo que não seja o evangelho, porque a pregação agora é o evangelho. Ainda que nós usemos o Velho Testamento, nós devemos fazer uma aplicação sempre no evangelho. Ainda também, ele fala sobre os feiticeiros e os enfeitiçados aqui em Gálatas. Isso a gente vê capítulo 3, versículo 1, que ele está perguntando, ele não está entendendo como que foi tão rápido assim o desvio deles da fé. Tanto que ele pergunta para eles, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Então há alguns feiticeiros, digamos assim, ele, claro, está usando uma hipérbole aqui, quer dizer, um exagero, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma verdade. Quem prega uma doutrina que vá além do que nós já temos, que é o evangelho, está enfeitiçando as pessoas. E os que obedecem, qualquer que seja a doutrina, estão sendo enfeitiçados. E ele até faz uma comparação, olha, vocês não viram Jesus? Basicamente, é o que ele diz ali nas palavras seguintes. Então, aqui estou fazendo minha paráfrase, né? Vocês não viram Jesus? Então, até hoje, nós devemos pregar de tal modo que as pessoas vejam Jesus. Também temos os interesseiros, que são os mesmos ali dos judaizantes, os feiticeiros, são sempre eles. Eles que têm interesses. Quais? Sempre existem muitos interesses. Hoje em dia nós vemos interesses financeiros, por exemplo, interesses por poder. A política se mistura com religião muitas vezes também. Então a gente vê essas coisas já no passado também. Estes que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. E eles estavam errados, logicamente, né? E a gente conhece até pela própria história. Ainda mais nós vemos também os próprios judeus, nesse caso, né, que querem estar debaixo da lei. Os evangélicos, hoje em dia, que guardam partes seletivas do Velho Testamento. Então, hoje nós também temos os judeus lá em Israel e espalhados em muitos lugares pelo mundo, são os que querem estar debaixo da lei. E a eles cabe todas essas palavras que nós usamos anteriormente, tiradas até de Gálatas mesmo. Os evangélicos, inclusive, que guardam partes seletivas, escolhem algumas partes do Velho Testamento segundo lhes interessa. Há interesses também, e nós precisamos notar que eles existem. Muitas vezes não se justificam e não passam de argumentações. Argumentos que tentam convencer outras pessoas. Semana passada nós falamos sobre isso. Palavras falaciosas, na verdade, que nós devemos deixar de lado. As falácias do homem. O homem é muito esperto, muito, como eu posso dizer, sempre inventando um jeitinho. Não é só o brasileiro, não. Jesus falou sobre isso, sobre os judeus, lá em Marcos capítulo 7, que eles jeitosamente rejeitavam a palavra de Deus para imporem suas próprias tradições. Eles não estavam mais pregando, inclusive na época de Jesus, só o Velho Testamento. Eles estavam pregando tradições, coisas que vinham dos mais velhos para os mais novos. Como, por exemplo, não é uma coisa que nós vemos no Velho Testamento, pelo menos explicitamente, mas eles chegaram a esse consenso de que tem que lavar as mãos antes das refeições. A gente até faz isso hoje, mas não é por motivo da lei ou por motivo de tradições da lei. A gente faz isso exatamente porque questão de higiene, no mínimo. Nada mais, né? Nada menos que isso. Então, nós também corremos os perigos. Precisamos, então, o que Paulo fala para eles também precisamos ouvir o que a lei diz. E ele até pergunta, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Então, nós também precisamos ouvir o que a lei diz. E o que a lei diz? Novamente, olhando para o que nós já vimos aqui em Gálatas, nós vimos várias coisas que a lei diz. Que a justiça, ela vem pela fé. A justiça não vem pela obediência à lei, pelas coisas que nós vemos lá. Se alguém quer se justificar, tem vários pontos das nossas vidas que nós temos que justificar aquilo. Somos tão abençoados, como se justifica isso? Por exemplo, na oferta é uma forma de nós justificarmos o tão abençoados quanto somos. No Velho Testamento existe uma justiça, uma forma de se justificar as bênçãos que você recebe. Já no Novo Testamento nós vemos outra forma de justiça, diferente, não contradizente. Do Novo Testamento, muito mais superior. Quanto no Velho Testamento nós temos o dízimo, que na verdade se triplicava, ali era em média 30%, se a gente realmente pegar e fazer as contas direito ali.
No Novo Testamento é 100%. Não é somente 10% do que você ganha, mas é tudo que você ganha, pertence a Deus e você é um administrador. Jesus fala isso nas suas parábolas, nós vemos isso na teologia de Paulo, quando ele fala sobre ser mordomo da casa de Deus, dispenseiro da casa de Deus, ele usa alguns termos para a gente falar sobre isso, e nós precisamos justificar as bênçãos que recebemos. Nós pecamos também, nós precisamos justificar isso, porque a lei do pecado não mudou. Quem peca merece morrer. E nós não queremos morrer como ninguém quer morrer. Então, nós precisamos ser justificados. Como? No Velho Testamento há uma forma, mas já no Novo Testamento não é uma forma exatamente diferente, porque também envolve morte, sacrifício. Só que no Velho Testamento, como já vimos também em outras aulas anteriores, vez após vez, e até o próprio sacerdote pede por seu próprio pecado. Já no Novo Testamento nós temos Jesus, um só sacrifício uma vez por todas. Então a justiça vem pela fé. É o caso desde o Velho Testamento, na verdade antes do Velho Testamento, para ser mais exato, no caso de Abraão. Abraão viveu antes do Velho Testamento, não existia lei, e ele foi justificado pela fé. Então, é o caso de Abraão que teve fé em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, nós hoje também somos justificados pela fé. Voltou a promessa original. O Velho Testamento não revogou a promessa de Deus. A promessa de Deus é superior ao Velho Testamento. Ela começa lá, antes do próprio Velho Testamento, antes da lei. O que mais diz a lei? A bênção por Abraão. E nós mencionamos agora, então, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Gálatas 3:8. Então, o que diz a lei? A lei diz isso. Então, todas essas passagens aqui foram tiradas, são trechos da lei, da própria lei, que Paulo usa ali para compor o seu texto aqui em Gálatas. Então, ele não está pegando algo assim que ele, sei lá, fez uma inferência, já que a salvação vem pela fé e pela graça, etc., e ele chega a essa conclusão. Não, esses são trechos aqui tirados do Velho Testamento. Talvez eu até deveria ter pego lá, e você pode fazer isso na sua Bíblia. Olha lá Gálatas capítulo 3, versículo 8, por exemplo. Até não sei se eu consigo te mostrar esse exemplo aqui, mas quando eu olho Gálatas capítulo 3, versículo 8, eu tenho aqui na minha Bíblia, aqui bem no pé da página, não sei se eu consigo te mostrar, eu estou com o dedo aqui, olha só, tem algumas referências. Quando eu falo Gálatas 3, 8, ele vai lá para Gênesis capítulo 12, né? Então é uma referência do Velho Testamento, ele não está tirando isso aqui de uma teologia pessoal. Desde o começo do livro de Gálatas, ele fala que ele recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. E é claro que ele é um mestre na lei, ele conhece bem a lei. E por isso mesmo, né, ele foi escolhido também para mostrar o Evangelho a todos, e ele, de certo modo, conseguiu fazer isso, né? Então, o que diz a lei? A lei diz que a bênção é de Abraão e ela é superior, inclusive, ao Velho Testamento. Deus colocou o Velho Testamento como uma passagem somente. Ainda mais o que diz a lei, debaixo de maldição. É uma das coisas que a lei diz. Então, nós precisamos ouvir. Quem quer ficar sob a lei tem que ouvir o que a lei diz. Não é nosso caso, nós não queremos ficar, mas também precisamos ver também o que a lei diz. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito. Confira lá no rodapé lá da sua Bíblia, né? Gálatas 3:10, tem uma referência lá do Velho Testamento, onde diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e cumpri-las consequentemente, não é? Então, veja que a maldição está ligada à própria lei. Não tem como justificar, inclusive, né? Então, é uma coisa complicada para viver debaixo daquilo. Ainda mais, o que diz a lei? A justiça pela fé, como nós já vimos, né? A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Gálatas capítulo 3, versículo 12. Novamente, ainda dando a instrução de que quer guardar a lei, vai ter que viver por aqueles preceitos. E não é nem um seletivo, não é que você escolhe. Você não escolhe, você é obrigado a guardar toda a lei. E o contrário também é verdade. Se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um só passo, só num ponto, você é culpado de toda a lei. A gente vai repetir isso hoje, porque é importante nós
sabemos bem sobre isso, né? Ainda mais, o maldito no madeiro, novamente, a maldição, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque também, novamente, da lei lá vem isso. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então, quem quer ficar debaixo da lei tem que ouvir essas coisas duras, é claro, mas é o que a lei diz. Nada de novidade, não deveria ser. Ainda mais, ele fala que o descendente de Abraão não são os, então ele não é um povo, é um descendente só. E é dele que vem a bênção e que abençoa todo mundo. E Gálatas 3,16, onde diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos. Porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, Cristo é o descendente, no singular, como a gente pode observar bem também, né? O que está demonstrando quem quer obedecer às leis do Velho Testamento? Então, conto com a participação de vocês nesse momento, né? Que estão principalmente no Zoom, e até quem está mesmo assistindo pelo Facebook e YouTube pode escrever. Olha lá, Gálatas capítulo 4, versículo 21, e tem uma pergunta para você aqui. O que está demonstrando quem quer obedecer às leis do Velho Testamento? Dá uma lida lá, Gálatas capítulo 4, versículo 21. O que uma pessoa está demonstrando se ela quer obedecer às leis do Velho Testamento? Que a morte de Cristo foi em vão. Exatamente, né? É isso que a pessoa está pensando ou agindo. Ela não está falando, talvez ninguém fale isso até, né? É uma blasfêmia, seria até considerado dessa maneira, né? Obrigado, Rosi. Mas é exatamente isso. A pessoa está dizendo ali, pela atitude, não pelas palavras, mas está dizendo pela atitude que Jesus morreu, mas e daí? Que tem isso? Eu tenho a ver isso com isso, né? Então, muitas pessoas até usam aquela frase, não joguei pedra na cruz, né? Jogou coisas piores, né? Pecados são muito mais pesados do que pedras, né? E nós precisamos lembrar disso, realmente, né? Bem, eu acho que nenhum de vocês aqui confundiu a sua mãe, a não ser quando você talvez era bem criancinha, e mesmo assim, quando você se toca, você começa a chorar. Mas mãe é inconfundível, né? Desde criancinha a gente identifica quem é a nossa mãe. E a gente se identifica com a nossa mãe e ela como algo que é para a vida toda, no sentido de que ela vai impregnar conhecimento, seu caráter em nós, ou até a falta dele, pode ser também, né? A gente sempre fala sobre o ideal, como é relacionamento da mãe, um filho, etc., né? Ou filha, mas nem sempre o ideal acontece na vida real. Então, mesmo assim, a gente não confunde quem é a nossa mãe. A gente sabe muito bem quem é a nossa mãe. A gente, às vezes, sabe até os detalhes, né? Data de aniversário, nome de solteira, enfim, né? Eu imagino que todos devem, ou pelo menos a maioria de nós deve saber. Talvez nem todos os homens sabem, né? O homem não tem uma ligação tão forte com datas, né? Então, tudo bem. Mas a gente sabe algumas coisas importantes sobre os nossos pais, principalmente a nossa mãe, que é tão importante para as nossas vidas, né? E isso faz muito sentido quando a gente começa a ler agora o que vem a seguir do nosso texto aqui de Gálatas. Tem um ensinamento muito importante ali. A gente já leu, né? Mas a gente vai rever agora de uma forma mais animada, digamos assim, o que está escrito, né? Abraão teve 2 filhos. Então, Abraão teve um filho, e o primeiro filho dele foi Ismael, e o segundo foi Isaque. Continua a passagem dizendo, um da mulher escrava e o outro da mulher livre. A mulher escrava, Agar, e a livre, Sara. Então, é isso que diz. O que está escrito? É o que está escrito, é o que nós podemos ver aqui, é o que está escrito. O filho da escrava, nesse caso a gente tem Agar e Ismael. O filho da escrava nasceu segundo a carne, Gálatas capítulo 4, versículo 23. A gente está continuando a explanação aí da nossa leitura, tá? Se quiser, tá com a Bíblia aberta, é isso que você precisa realmente
fazer. Isso é o mais importante, né? O filho da escrava, ele nasceu segundo a carne. A gente vai analisar rapidamente isso daqui a pouco também. O filho da escrava, falando ainda sobre esse filho da escrava, não sei se está muito pequeno para vocês, para mim também está pequeno. Diz, ora, Sarai, mulher de Abraão, melhor, desculpem, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, eis que o Senhor me impediu de dar luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. E ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Isso Gênesis 16, versículo 1 até o versículo 6. Só lembrando um pouco da história aqui, que nós já devemos ter ouvido, pelo menos na escola dominical, de uma maneira mais resumida, talvez, né? Se você foi criança como eu cheguei na igreja, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, né? E em casa também eu ouvia essas histórias e eu gostava muito, né? E dessas histórias eu não vi vários detalhes. E alguns detalhes passaram despercebidos, porque é diferente quando você olha quando criança e quando você olha quando adulto, né? Mas a gente vê a história aqui e um pouco da sujeira também do ser humano. É interessante, a Bíblia ela se mostra muito fidedigna, tanto porque ela não esconde os podres, inclusive dos filhos de Deus. Como Abraão, por exemplo, e Sarai aqui nas suas atitudes. Ainda não tinham mudado de nome, inclusive, e eles já estão com ideias, né, de fazer da forma deles, né, do jeito deles. Ajudar, eles já tinham a promessa de que teriam um descendente e tudo mais. Mesmo assim, eles interviram. Quantas vezes a gente não faz isso também, né? A gente também toma atitudes como essa muitas vezes. E nós também temos o filho da livre, Agar, desculpem, filho da livre aqui está o nome errado, mas vocês vão me perdoar aqui. E eu vou rapidamente tirar aqui, porque está... mas vocês viram abaixo que está correto abaixo. Abaixo está correto ali, Sara e Isaac. O filho da mulher livre, Gálatas continua, capítulo 4, versículo 23. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. E também nós precisamos nos remeter, precisávamos até ler um trecho maior para a gente ter um panorama melhor. Porém, eu peguei uma parte mais resumida aqui para que a gente possa só ter uma referência da onde vieram essas histórias para que elas possam começar a fazer sentido também. Sobre o filho da livre, diz o seguinte, Abraão continuou, tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então, como Abraão não tinha descendente, o primeiro servo que nascesse ali, já tinha até o nome dele, lá no texto você vai ver, já seria o seu descendente. Mas Deus tinha outros planos. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. E a gente leu isso também aqui em Gálatas agora há pouco, né? Isso é Gênesis capítulo 15, do versículo 3 até o versículo 6. Então a gente vê o filho da mulher escrava e o filho da mulher livre. Uma aplicação dessa história aqui. Essas coisas são alegóricas. Quem está falando aqui, na verdade, é o apóstolo Paulo, né? Porque essas duas mulheres são duas alianças, representam duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar.
A gente pode ver ali Agar, ela representa, né, a escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Então, na prática, a gente pensaria que Jerusalém é a terra prometida, ali no caso, toda parte, né, principal parte, a capital da terra prometida. Mas aqui Paulo faz uma interpretação diferente, dizendo que a escravidão, ao Monte Sinai, era correspondente a Jerusalém daquela época. Bom, e hoje não diferencia muito, né? Se você estiver em Jerusalém, por exemplo, principalmente em Jerusalém, o Velho Testamento é cumprido em algumas partes principais, né? São cumpridos, o que é mais visível é cumprido rigorosamente. No sábado, por exemplo, ninguém trabalha mesmo. Tudo para, literalmente. Você não tem metrô, você não tem trem, você não tem táxi, não tem nada. A não ser que os muçulmanos que moram lá e detêm parte da terra também, eles trabalham, né? E, de fato, eles trabalham. O dia sagrado deles é sexta-feira. Bem, nós vemos, então, que Paulo, então, ele, na época, e ainda hoje, acho que a aplicação é válida para hoje, né? Monte Sinai corresponde à atual Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos por causa da disposição deles de se porem sob o Velho Testamento. Mas Jerusalém, a Jerusalém lá de cima, é livre, e ela é a nossa mãe. Aí está, então, da onde eu tirei aquela ideia de quem é a sua mãe. A nossa mãe não é Agar, por exemplo, né? Nós não somos Ismael. Nós devemos ser como Isaac de Sara. Sara representa a Jerusalém celestial. Ela é livre e ela é a nossa mãe. Isso é Gálatas capítulo 4, do versículo 24 ao 26, uma parte também da nossa leitura que estamos seguindo aqui. Então, Monte Sinai é uma Jerusalém terrena, representada ali por Agar e Ismael, os filhos, ou a escrava e o seu filho. E que mais tarde, bom, vamos deixar daqui a pouco a gente ver o que vai acontecer na história. Mas o Monte Sinai, como mencionado, se você olha na sua Bíblia lá, ele fala que está num lugar, está no Egito, né, digo no mapa da Bíblia, não na Bíblia, desculpem. No mapa da sua Bíblia, eu não sei até se a minha tem um mapa, eu costumo não usar estes mapas que vêm aqui, mas assim, tem um mapa aqui. Então, nós vemos o Monte Sinai aqui, num lugar que está, digamos, errado, porque no texto a gente vê o Monte Sinai, você pode ver aqui na minha Bíblia, e tem um mapa aqui, e aqui está o Monte Sinai, não é? Mas ele deve ser aqui, para cá, porque ele é na Arábia. Aqui ainda é Egito, e aqui acabamos de ler que o Monte Sinai está na Arábia. São palavras de Paulo e bate com tudo que nós conhecemos também. Mas por causa da tradição, novamente ela aí, nós também somos vítimas, muitas vezes, de alguns erros aí, e graças a Deus o mapa não faz parte da Bíblia, tá? Nem capítulos e versículos, mas nós usamos como auxílio, então a gente deve usar com cuidado também algumas partes, não capítulos e versículos necessariamente, ainda que parece ter sido feito por alguém andando a cavalo, né? Mas são úteis, não deixa de ter sua utilidade. Mesmo o mapa ali tendo uma outra inconsistência, ele é útil, não deixa de ser útil, também pode ser usado, mas é bom sempre verificar. E quando a gente estuda a Bíblia, por exemplo, um dos estudos que a gente tem que fazer logo depois de ler várias vezes o texto é começar a estudar palavras. Pegar algumas palavras, por exemplo, a palavra circuncisão, é uma palavra muito falada aqui em Gálatas. Várias vezes ele fala a palavra circuncisão. Então, a gente deveria pegar essa palavra e ver o significado dela. Mas se você for no dicionário hoje, pode ser, não sei se tem, mas é claro, não verifiquei isso, mas pode ser que ela tenha um significado até diferente do original. Então, o que você deve fazer? Claro, consulte o dicionário hoje em dia, de hoje, né? O Aurélio pode ser o outro, mas você deve procurar também um dos materiais mais importantes para estudar a Bíblia, é um dicionário bíblico. O dicionário bíblico vai dizer
onde aparece, é até uma concordância também, né? Uma concordância vai dizer onde aparece e como foi traduzido. E o dicionário bíblico vai dar o significado que foi usado naquela ocasião. E dando exemplos, muitas vezes. Então, se for investir em bons materiais para estudar a Bíblia, sugiro esses dois. Uma concordância bíblica, de preferência igual à versão que você usa. Se você então está usando a NVI, procure uma concordância da NVI. Está usando João Ferreira de Almeida? Procure uma concordância de João Ferreira de Almeida para que você possa encontrar mais facilmente as palavras aí. E outro material, um dicionário bíblico, porque ele vai dar o uso das palavras naquele casos específicos. E se você vai estudar geografia bíblica, aí você deve então pegar uma geografia bíblica, um livro de geografia bíblica, porque os mapas, eles mudam e muito, né? Se você olhar o mapa de hoje, não tem quase nada a ver com o mapa da época de Jesus. Tem muitas cidades que mudaram, poucas ainda permanecem como estavam, né? Como Jerusalém. Mas Agar é o Monte Sinai e também representa Jerusalém terrena. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então, o que Paulo começou dizendo, quem quer ficar debaixo do Velho Testamento, veja o que o Velho Testamento diz. E é isso que ele diz. Paulo está fazendo uma interpretação ali do que eles não tinham atentado nem sequer entendido. São, no caso, os filhos da escravidão. No passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Semana passada, nós falamos sobre isso. A escravidão, filhos da escravidão. Aqueles que não são conhecidos por Deus, não que nós conhecemos a Deus, isso é claro, é uma parte do processo, mas o mais importante é que Deus nos conhece. Então, nós nos tornamos automaticamente escravos de deuses que, por natureza, não são. Nós adoramos cada coisa absurda. Até cantor a gente coloca na lista, né? Incrível. Ô, João. Sim, pois não. Você falou um ponto interessante aí, que nós adoramos até... Nós não, né? Algumas pessoas adoram até mesmo um artista, coisa parecida. Mas olha interessante como que é importante a gente entender e aplicar a Bíblia. No versículo 26 diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, uma pessoa que não lê e não pontua e não compreende o contexto dessa alegoria dessas duas alianças, dessas duas mulheres, daqui a pouco vai dizer que Jerusalém lá em cima é nossa mãe. Aí daí já é um pulo para virar Maria, porque na verdade já é Maria, e não sei o que lá mais, com todo respeito e carinho que eu tenho a muitos que têm o entendimento que Maria realmente foi uma mulher incrível, extraordinária, mas longe de ser a mãe de Deus, né? Mas foi uma mulher abençoada, consagrada, que merece realmente o nosso respeito. Mas aí a gente olha para o texto aqui, para o versículo 26, ainda no capítulo 4 de Gálatas, ele vai encerrar dizendo que a Jerusalém lá de cima é livre, a qual representa a nossa mãe, que nasceu no contexto de livre, não debaixo da escravidão. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com pequenos detalhes. A Bíblia não é complicada, tá vendo? As pessoas que complicam muitas vezes, e às vezes a pessoa que está ensinando ou criando uma doutrina ou criando uma religião, ele deturpa de tal maneira e as pessoas não têm entendimento da palavra, acabam concordando e dizendo amém para tudo. Então, eu e você, nós que estamos hoje aqui, devemos tomar cuidado, observar, devemos ser como os de Bereia, confirmar na Escritura, entender, procurar desenvolver a ideia para aprender o contexto, para não sair do contexto, para não sair do entendimento da palavra de Deus. Sim, verdade. Então, é só uma alegoria, realmente, né? Não que a gente tenha uma mãe espiritual, assim, etc., né? É só uma comparação. É o que ele está fazendo ali, né? Fica bem claro mesmo, para a gente não pensar, se Deus é nosso pai, Jerusalém lá de cima, celestial, é a nossa mãe, né? Não quer dizer isso, não tem nenhuma relação, é só uma alegoria. Então, fica claro, espero. Obrigado, Marcão. Então, é a Jerusalém celestial, Jerusalém lá de cima, que é livre e é a nossa mãe, do que nós acabamos de falar. De fato, né, então,
Não que seja uma coisa, novamente, lembrando, não é nada espiritualizado nesse sentido, né? Que nós temos um pai, também temos uma mãe, etc. Não, quer dizer liberdade, é isso que ele quer dizer. Fazendo a comparação, como se nós fôssemos ou Ismael ou Isaac. Essa é a ideia. Não que sejamos, mas é a comparação. É só para a gente colocar realmente a comparação e entender a liberdade que Jesus vem trazendo para a gente, né? E os filhos da liberdade, falando sobre os filhos da liberdade, aí sim nós entramos naquele texto do que nós já ouvimos hoje, mas ainda não vamos entrar totalmente, mas é uma pitadinha já. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Os Gálatas, eles eram escravos de idolatria. Os Gálatas que não eram judeus. Isso a gente vê no capítulo 4, também você pode rever aí no capítulo 4, você vai ver isso. Quando eles nem conheciam a Deus, ou melhor, não eram conhecidos por Deus, a gente acabou de ler isso, eles eram escravos de deuses que não são nada, que nem existem. Pedaço de madeira, ou de argila, ou de pedra, por exemplo, né? Não podem ser considerados deuses, mas tem muita gente que adora essas coisas e reverencia essas coisas, que não tem diferença nenhuma de adoração. O que nós precisamos fazer realmente é conhecer a Deus, para também ser conhecidos por Ele e escapar dessa escravidão. No Brasil, a gente tem muita coisa a ver com isso também, e precisamos ser livres e libertar também, ajudar na libertação das pessoas. Os judeus, eles eram escravos dos preceitos da lei. A lei era a palavra de Deus até a morte de Jesus. Por isso que é uma briga difícil ali. E precisamos tentar nos colocar dentro do texto para entender o que está acontecendo e por que isso é tão importante, esse debate para eles é tão importante. De fato, é de muita importância. Tanto que hoje, inclusive, nós temos várias denominações que usam parcelas escolhidas, né? Não usam tudo, do Velho Testamento para obedecer. E como Paulo falou para os Gálatas, ele diz, por interesse deles, eles querem que vocês se interessem por ele, para ganhar poder que seja. Hoje nós vemos, como já mencionado, muitas pessoas lutando pelo poder financeiro, ou poder político, inclusive, né? Poder de influenciar pessoas. É por isso, muitas vezes, que nós precisamos entender muito bem Gálatas, para que nós não caiamos nas mesmas situações, e é possível. Nós que nunca fomos judeus, não nascemos sob a lei, podemos ser escravizados por preceitos da lei, por pessoas como os judaizantes, que estavam, como você pode ver lá em capítulo 1, versículo 6, em diante de Gálatas, até o versículo 9, você pode ver que há alguns que pervertem o evangelho de Cristo e perturbam a fé de vocês. Exatamente o que está acontecendo hoje no mundo religioso. Quando pessoas pegam o Velho Testamento e, sem escrúpulo, usam ele, partes dele, não usam todo, porque nem tudo é interessante, né? E para fazer as suas próprias religiões, né? Isso, aplicação para nós até esse ponto. Os judeus, e também quem se submete ao Velho Testamento, são como Ismael, os filhos da escrava. Os discípulos que obedecem ao Evangelho de Jesus são como Isaac, os filhos da livre. Quem não quer se submeter ao Velho Testamento, ou melhor, quem quer se submeter ao Velho Testamento, não está lendo e entendendo o que diz a lei. E é esse argumento que Paulo usa exatamente quando ele começa nesse trecho. Você pode rever aqui a partir do versículo 21, capítulo 4, né, de Gálatas, versículo 21. Ele retoma dizendo exatamente isso. Dirijam-me a vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Basicamente isso. Quem quer obedecer nem que seja um só mandamento do Velho Testamento, não está ouvindo o que a lei diz. Porque ela diz, só em Gálatas, a gente pegou aqui exemplo só de Gálatas, ela diz coisas pesadas, como maldição, quem está debaixo da lei, né? E tantas outras coisas que nós falamos já sobre o que a lei diz. Então, a lei diz que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. E quem, então, está lendo o Velho Testamento e, mesmo assim, se submetendo, nem que seja um mandamento. E no caso dos Gálatas, era o que estava acontecendo. O que estava incomodando era, basicamente, um mandamento. Continuando a leitura,
nós já lemos, relendo agora, na verdade, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Gálatas, capítulo 4, versículo 27 até o versículo 29. Então, no Velho Testamento, quem estava perseguindo? Aquele que nasceu segundo a carne, os judeus. Estavam perseguindo aqueles que nasceram segundo o Espírito, os discípulos de Jesus. No passado, era Ismael perseguindo o filho legítimo, que não era da concubina, não era da escrava, que era Isaque. Estava acontecendo, ele usando a própria ilustração ali, acontecendo da mesma maneira, dessa forma como nós podemos ver ali. Então, o que nós precisamos é entender bem o texto para que nós não possamos não repetir os mesmos erros que foram feitos no passado. Isso, como mencionei, nós estamos no meio ainda dessa situação. Novamente, conto com a presença de vocês aqui, mesmo que por texto, se eu conseguir ler algum texto aqui, eu posso usá-lo realmente. Desde já agradeço as pessoas que estão aqui comigo, acompanhando essa aula de Gálatas, né, como a Selma, a Ana Carla, Ana Mendes também, obrigado. Valdecir Franco aqui também conosco, né, agora Piracicaba, se não me engano, né? Laodiceia também, muito obrigado a todos vocês que estão também na internet. Então, por isso mesmo, principalmente quem está no Zoom pode falar, tenho uma pergunta aqui, só para lembrar, né? A pergunta aqui é só para lembrar. Qual é a promessa a que Paulo se refere? Versículo 23, confira também Gálatas 3:8, você vai ver. Então, no versículo 23, ele fala sobre uma promessa, Gálatas, capítulo 4, versículo 23. Ele diz: o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre, o filho da promessa, em outras versões, nasceu mediante a promessa, né? Pode conferir Gálatas 3:8, se está pertinho, né? Você pode ver. Mas então, para lembrar, qual é a promessa? Alguém gostaria de participar? Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Sim, é o próprio evangelho, né? O evangelho foi pré-anunciado ali a Abraão, antes de ser Abraão até, e essa é a promessa. Promessa de bênção, promessa que todos podem ser abençoados, não que vão, mas podem, se entrarem dentro da promessa. A promessa está ligada ao evangelho, mas o evangelho ele tem um processo para você fazer parte da promessa. Ouvir o evangelho começa por aí, né? Ter fé, arrepender, confessar, ser batizado, uma nova vida, né? E perseverar. Então, esse é o processo que nos leva até o evangelho. Continuando aqui, o que fazer com a escrava? Agora é uma coisa difícil de lidar. É um problema que eles criaram, tentando ajudar Deus ali na situação, mas o que fazer com a escrava? Bem, é uma coisa chata, digamos assim, lidar com essa situação, mas era necessário. E o que diz a Escritura? O que ela diz? Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então veja que duro, que decisão dura, porque afinal de contas, talvez com certeza, né? Para Sara era fácil tomar essa decisão, mas para Abraão não tão fácil, porque é filho dele. E ele amava o seu filho, Ismael. E por várias situações ali, né? A gente vê ele até... Bom, vamos usar um texto daqui a pouco e a gente vai ver o decorrer dessa história. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Conclui, aqui termina o capítulo 4, inclusive, de Gálatas. Nós somos filhos da livre, não da escrava. Mas o que fazer com a escrava? Ainda se mantém a pergunta. Bem, vamos ver o que fazer.
e não parece nada bom o que foi feito com a escrava, né? Então, essa é uma história do ser humano, quando a gente lê lá em Gênesis, o que está acontecendo, né? Mesmo Abraão achando graça diante de Deus, é um homem diferente mesmo, né? Também é um homem justo, íntegro, inclusive Deus pede para ele perfeição. Se você lê em Gênesis, Deus fala para ele, seja perfeito, né? Difícil, né? Como ser humano, porém, Deus tem um propósito para a vida dele, consequentemente para a nossa também. Então, essa é a história do ser humano que está acontecendo ali. O ser humano, assim como eles, nós também desconfiamos das promessas de Deus. Sejamos sinceros. A gente não gosta de admitir algumas vezes, mas de vez em quando, essa é uma grande verdade, ela se torna bem real. A gente não fala, assim como a gente muitas vezes também não fala que a morte de Jesus não valeu para nada. A gente às vezes não fala, mas age de acordo com isso quando a gente, por exemplo, falta ao culto. Isso também, se você olhar em Hebreus capítulo 10, ele fala sobre isso. Quando você falta ao culto, você está pisando aos pés do Filho de Deus, ultrajando o Espírito da graça, ofendendo o Espírito Santo. É só olhar lá em Hebreus capítulo 10, você vai ver isso. E fazendo mau caso assim da salvação que você recebeu. É isso que ele fala lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 24 até o versículo 31, você vai ver uma palavra dura assim para quem deixa da comunhão. Ele fala, não deixamos de congregar como é costume de alguns, e aí ele vai falando, continua falando sobre o que eu acabei de mencionar. Então, também, nós desconfiamos da promessa de Deus, né? E às vezes nós não falamos, mas a nossa atitude mostra isso. Muitas vezes também nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, para que as coisas aconteçam o mais breve possível. Nós somos muito apressados porque talvez a gente não conhece tanto a Deus quanto a gente deveria conhecer. Nós deveríamos conhecer a Deus melhor. E devemos ser conhecidos por Deus melhor, inclusive, né? Para isso, relacionamento. Coisa que muitas vezes nos falta também, relacionamento melhor com Deus. E a gente, às vezes, quer ajudar a Deus, fazendo da nossa forma. Só deixa eu voltar um pouco e falar sobre a história da igreja. A história da igreja também, nós olhando para a história como um todo, né? Lá no começo da igreja, nós sabemos o que a Bíblia diz. Ela fala, por exemplo, cada congregação tem que ter seus próprios presbíteros, quando há homens qualificados. Mas, assim como no passado, hoje também, nós não temos em todas as congregações presbíteros. Por quê? Porque não temos homens qualificados o suficiente. Então, qual é a solução? Bom, a solução é continuar sem, até às vezes com uma liderança fraca, e a gente continua até que sejam preparadas pessoas com qualificações. Mas no passado, o homem também tentou dar uma ajudinha para Deus. E ele começou a colocar um tal de monoepiscopado, quer dizer, um presbítero que ele era responsável por várias congregações. E isso se tornou, com o tempo, né, se tornou o papado. Mas é uma ajudinha que o homem quer dar a Deus. Muitas vezes nós queremos ajudar a Deus também, e Deus não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós, na verdade, né? Então, nós queremos ajudar a Deus e acabamos estragando o quadro todo, né? Muitas vezes nós somos arrogantes, como a escrava grávida do seu senhor. Quando Agar notou que ela ficou grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. E ela esqueceu rápido. O ser humano é assim também. Nós esquecemos rápido. Esquecemos rápido de quem somos e onde estamos, nossa posição. Somos muito arrogantes muitas vezes, né? E nós somos cruéis também, como Ismael foi, como Sara foi, e como Agar também foi. Todos aí já agiram com uma pitada de crueldade ali, né? E a história é a história do povo de Deus também. E nós, novamente, desconfiamos do Senhor, assim como eles. O que fazer com a escrava? Essa é a pergunta. Nós precisamos confiar no Senhor. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então, essa mãe, ela é coruja, né? E é o filho único, ela tem mais de 90 anos aqui já. Quando ela tinha 90 anos, que ela ouviu a promessa, e ela teria um filho, e teve um filho. Abraão já tem 100 anos. E então, Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro
com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Isaque, aliás, melhor, Ismael, assim como Isaque, ambos eram filhos de mães diferentes, mas eram filhos de um homem só, de um só homem, de um pai, né? E ele ficou muito incomodado com essa situação. E agora, né? O que eu vou fazer? Desde aquele tempo, apesar do homem de ser uma sociedade patriarcal, o homem justo, ele dá importância à sua mulher e ouve também a sua mulher. Nós temos até no Novo Testamento que as mulheres não são contadas, mas são algumas situações somente. Muitas vezes a mulher tem influência muito grande. Nós vemos aqui a influência que está tendo, e tanto que vai dividir duas nações aqui. É o que está acontecendo no pano de fundo, não é? E continua. Deus disse a Abraão, não fique incomodado. Confie, Deus está falando para Abraão aqui. Por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. Qual é a segurança que Deus deu? Dizendo, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Primeira segurança que ele dá, olha, tem que ser assim. Infelizmente, tem que ser assim. Vocês se adiantaram, quase que faltou, não precisava Deus falar isso, né? Vocês se adiantaram, quiseram dar uma mãozinha, mas acredito ao mesmo tempo que está nos planos de Deus ali. Deus usa até os nossos erros, né? Deus usa até as nossas coisas que não são necessariamente qualidade. Pedro, por exemplo, falava ousadamente e muitas vezes que não devia, a ponto de falar, Jesus não vai morrer na cruz, não. Jesus fala, arreda Satanás, por exemplo, mas mais tarde, essa mesma intrepidez é usada para pregar o evangelho em Atos, capítulo 2, em Atos, capítulo 10, onde tanto judeus como gentios conhecem o evangelho, né? Continua a passagem, mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Basicamente, por esse motivo, Ismael também se tornou uma grande nação. Hoje nós conhecemos as duas nações que vieram dali, os judeus e os árabes. Então, e Deus tem um plano também para isso ainda hoje, mesmo que nós não entendamos todo. Não sei se alguém já foi, eu não fui, mas já tentei ir um dia, mas não consegui. Mas aquele quadro que tem lá no Museu do Ipiranga, que agora está fechado por acho que 3, 4 anos já, e tem um quadro enorme lá da Independência, muito grande. Se você se aproximar daquele quadro, você não entende nada. Você tem que dar uns 10 passos para trás. Quando você consegue olhar o quadro inteiro, aí você consegue, inclusive, lembrar talvez da história toda da independência do Brasil, só olhando aquele quadro. A mesma coisa quando nós olhamos a Bíblia. Muitas vezes, nós olhamos só aquela parte, né? Não olhamos o contexto. Se nós olharmos só aquela parte, a gente não vai entender também. A gente tem que olhar o contexto. Mais uma dica aí de estudo da Bíblia, né? O processo do estudo da Bíblia. Nós falamos já sobre ler várias vezes, estudar palavras, não deixar de ler o contexto também. E o contexto maior é Velho e Novo Testamento. Esse é onde está o texto, no Velho ou no Novo Testamento. Quando você faz isso, você se situa melhor. Então, nós acabamos de ler aqui Gênesis, capítulo 21, do versículo 9 até o versículo 13. E, continuando, confie. Essa é a história. O que eles fizeram ali com uma mulher desamparada, escrava, ela não tem nada. Eles mandam ela embora. Abraão tem que tomar essa atitude de mandar a mulher embora com seu filho, uma criança, a ponto dela, se você continua lendo o resto da história, né, você vai ver que ela sai só com um cântaro ali onde tem água e vai embora, andando sem rumo. Basicamente é o que o texto fala. E chega um ponto que ela não tem mais para onde ir também porque a água acabou. E ela deixa o menino no lugar, debaixo de uma árvore, na sombra, e vai mais para frente. E lá ela chora e ela fala, daqui pelo menos eu não vejo o menino morrer. E aí Deus fala, eu ouvi a voz do menino, por isso eu vim acudir vocês. Por serem filhos, ou filho de Abraão, ele também tem uma descendência ali futura, e Deus acode tanto a mulher, Agar, né, e Ismael. Essa é um pouco mais da história que nós temos ali, que nós não lemos, mas é só um resumo aqui. Se Deus nos diz que o evangelho é o poder para a salvação, e ele diz,
está dizendo isso através de Jesus, Novo Testamento e várias testemunhas oculares e hoje testemunhas por experiência, como cada um de nós aqui. Se Deus nos diz isso, é isso mesmo. Se somos salvos pela graça e não por obras da lei, então confie. Não tente ajudar a Deus, pegando trechos do Velho Testamento e tentando colocar hoje como forma de nós nos justificarmos. Nem sábado, logicamente, nem dízimo, nem instrumentos, nada. Não tenta ajudar a Deus, porque vai dar errado. E depois, para consertar isso, vai ser muito pior. Não, tem coisas que não tem conserto. Por exemplo, judeus e árabes, não tem conserto. Vai ter que ficar assim. E é assim que está. E nós estamos vendo, de vez em quando a gente vê o que acontece. Para a liberdade. É o texto que nós começamos ouvindo a leitura hoje, que o Marcão leu, Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante. Bem, vou só lembrar uma parábola que você já deve ter visto, né? Uma fábula árabe de um homem e seu camelo que eles cruzavam o deserto. Ao anoitecer, quando a temperatura caiu, o beduíno armou a sua tenda, prendeu o camelo a ela e tratou de dormir. O frio começou a aumentar. No deserto, à noite, faz muitos graus abaixo de zero. Durante o dia, muitos graus acima de zero. Então o camelo pediu ao homem refúgio, mas o pedido foi negado. Só há lugar para um nessa tenda, disse ele. O animal se manteve quieto alguns minutos, mas logo insistiu. Por favor, mestre, só o focinho. Se eu pudesse colocar meu focinho dentro da tenda, não congelaria aqui. Relutante, o viajante cedeu. Mais uma vez, o camelo argumentou. Ops, me adiantei. Mais uma vez, o camelo argumentou. Mestre, preciso também esquentar minhas patas traseiras na tenda. E assim como as das outras vezes, o árabe concordou. E o camelo fez como queria. Mas, como havia lugar só para um, o homem foi forçado a passar a noite no frio, quase não sobrevivendo, e a tenda amanheceu na corcunda do camelo. Moral da história, se permitir que um erro entre, ele nunca vem sozinho. Talvez já viu aquela anedota também do pecado, pecadinho e pecadão, né? Apareceu na porta do homem, lá no apartamento dele, o pecadão, e tocou lá a campainha. O homem olhou pelo olho mágico e viu o pecadão. Falou, não, o pecadão não entra aqui jamais. O pecadão voltou, falou, ó, pecado, não tem jeito. Ele não deixou entrar. E o pecado falou, deixa que eu vou lá. O pecado foi, bateu na porta do homem, o homem também olhou pelo olho mágico, viu o pecado e não deixou entrar. E aí o pecadinho falou, pode deixar que eu já sei como fazer para entrar na vida daquele homem. Bateu lá na porta do homem, tocou a campainha, ele olhou pelo olho mágico, mas como o pecadinho era pequenininho, ele não viu. Aí ele abriu a porta, olhou, enquanto ele fez isso, o pecadinho passou por baixo. Aí anoiteceu, o pecadinho abriu a porta e falou, pecado e pecadão, pode entrar. Bom, uma anedota para dizer a mesma coisa, né? Que se você permitir um erro entrar, ele nunca vem sozinho. Pecado, pecadinho, pecadão. Muitas vezes a gente fala, pecado não tem tamanho. Não é um fato da vida. Espiritualmente falando, é verdade. Mas tem pecados que eles têm são chamados de alguma maneira que outros não são. Tem pecados que eles são simplesmente tratados, né, como pecados, erros, etc. Tem outros que fala que é abominação. Então, talvez espiritualmente falando, pecado é pecado. Mas na prática, o nosso irmão Vicente, muitos de vocês sabem que ele trabalha com pessoas dependentes químicas e alcoólicas. Pessoas que se deixam levar pelo vício e depois eles perdem o controle. Exatamente naquele tempo que eles pensam, quando eu quiser eu paro. E até ele mesmo, ele brinca, né? E ele pergunta para as pessoas, e por que você não para? A pessoa fala, eu não quero. Então, é assim. Mas, uma coisa que o Vicente fala sobre as drogas, por exemplo, as drogas, né? Não experimente, pode ser que você goste. E até peguei essa frase dele para falar sobre outros pecados. Não experimente, pode ser que você goste. E muitas vezes é assim também que entra alguma coisa pequena na igreja. Às vezes é pequena, mas nunca vem sozinha, pode ter certeza.
Muitas pessoas deixam entrar uma pequena doutrina na igreja. Muitas pessoas não vê qual é a diferença de adorar a Deus com os seus instrumentos, por exemplo, né? Nós não estamos falando sobre o assunto agora, especificamente aqui, mas você deixou entrar a pata do camelo, o focinho do camelo, vai ficar sem tenda, porque há lugar para um só. Então, Deus não precisa da sua ajuda. Não tente fazer como Sara e Abraão, tentar ajudar a Deus, para que ele possa assim, responder mais rápido, as coisas acontecerem mais rápido. Talvez aconteçam até, mas o arrependimento também vem junto, muito mais rápido. Né? Então, vamos deixar Deus agir e obedecer à vontade dele. Vamos à leitura aqui. Nós temos 4 versículos agora para tentar falar sobre eles. Né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Muito bem, eu tenho aqui pelo menos umas 9 perguntas, eu acho. Então, gostaria de pedir que pelo menos umas 9 pessoas se voluntariassem assim para poder participar respondendo, né? Não que seja a mesma pessoa, mas vamos tentar ser mais dinâmicos aqui, mudar de pessoa e tentar responder até um pouco mais rápido para que a gente possa ser dinâmico realmente, né? Então, primeira pergunta aqui, baseada até na própria leitura que nós fizemos. O que Cristo fez por nós e o que nós devemos fazer? Isso está em capítulo 5, que nós acabamos de ler, versículo 1. Então, o que Cristo fez por nós? E, consequentemente, o que nós devemos fazer? Alguém gostaria de participar? Pode ser aqui também da internet. O que Cristo fez por nós e o que nós devemos fazer? Nos libertou. Sim, Cristo nos libertou. Então, vou até usar o texto aqui. Na verdade, eu preparei o texto aqui. Então, vamos usá-lo, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, certo? E nosso papel, qual deve ser? O que nós devemos fazer em contrapartida? Já que ele nos libertou, o que nós devemos fazer? Permanecer e não nos colocar de novo, né, submetendo a esse jugo da escravidão, que no caso é o pecado também, né? Também, exatamente. Isso serve também uma boa aplicação para o pecado também. Cristo também nos liberta do pecado. E devemos ficar firmes na libertação e não nos submeter de novo ao pecado, seja ele qual for. E tentar não ter pecado de estimação, porque é uma outra coisa que a gente faz também, né? Estima tanto o pecado e faz ele tantas vezes, né? Bem, outra pergunta aqui. Gostaria que outras pessoas participassem também, quem não participou. Max, por exemplo, estou vendo o Max aqui. Você pode me ajudar, Max, com essa pergunta? Para ficar claro, de onde ele nos libertou? Veja versículo 1 novamente. Para a gente deixar bem claro assim, de onde Jesus nos libertou. Da lei da escravidão. Exatamente. Ele nos libertou da lei, que é a escravidão. Até o contexto todo do livro de Gálatas está falando sobre isso, né? Que é da lei, da escravidão que ele nos libertou. Diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, até usando uma outra passagem, né? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nos libertou da lei. Isso é uma libertação que deveríamos até, não que no nosso caso, lembrando novamente, nós nunca fomos judeus, não nascemos debaixo da lei. Quando nós nascemos, acho que todos nós aqui, né? Nascemos menos de 100 anos atrás. Isso quer dizer que o Velho Testamento já tinha passado há muito tempo, Jesus já tinha feito a libertação há muito tempo. Nós pertencemos àquela geração que já nasceu livre, graças a Deus, mas mais ainda por isso, não devemos nos submeter a nenhum jugo de escravidão. Realmente, nos libertou da lei. E só para a gente deixar claro que é o que Gálatas fala constantemente, e nesse caso a gente está falando sobre os Gálatas, para voltarem à obediência à lei. Os judeus estavam circuncidando os Gálatas, que não eram judeus.
mas eles que queriam voltar à obediência da lei. Então, eles estavam circuncidando gálatas que não eram judeus. Então, eles estavam fazendo uma coisa até... É o proselitismo mesmo, né, que a gente chama... Vemos isso no Novo Testamento. Prosélito, por exemplo. Né? Então, Paulo pregava o evangelho da incircuncisão. Então, eles estavam circuncidando os gálatas para que os gálatas fossem reconhecidos como judeus. Mas o evangelho, desde de Gálatas capítulo 2, versículo 7, Paulo fala claramente que o evangelho que ele pregava é o evangelho da incircuncisão. Não é diferente do evangelho da circuncisão, que é o mesmo evangelho, mas o que ele quer dizer? Eu prego para aqueles que não são judeus. Basicamente, o que ele está dizendo. Paulo cita a circuncisão 9 vezes em Gálatas. Então, esse é um ponto, mas não somente, né, mas é um dos pontos aqui. Mas também é só a patinha do camelo aqui. Só o focinho do camelo, a circuncisão. Porque a intenção deles não era só a circuncisão. Como a gente já viu lá no começo das nossas aulas, quando a gente olhou para quando as coisas aconteceram, onde nós vimos Atos, né, do 13 ao 15, que eles queriam muito mais, mas era somente, como mencionado anteriormente, né, só a ponta do iceberg, só a patinha do camelo, só ali o começo. Outra pergunta, se possível, outra pessoa para me ajudar nessa resposta. Se uma pessoa se deixasse circuncidar, qual o valor de Cristo? Gálatas 5:2. Cristo não serviu de nada. Muito bem. Alexandre dos Anjos aqui, que respondeu, ou outra pessoa? Eu ouvi uma voz feminina. Eu estou aqui como Alexandre Sibeiro, ótimo. e a Rose também respondeu. A Rose também não vi aqui, só apareceu o Alexandre dos Anjos. Muito obrigada, realmente, né? Então, a gente vê aqui claramente, né? Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem de circuncidar, é aquilo que a gente não fala. Às vezes a gente não fala, né? Que, eu não confio em Deus. Nós não falamos isso, e é até ridículo falar isso, né? Mas o que a gente faz? A gente vai lá e faz quando deveria deixar nas mãos de Deus. A gente vai lá e toma uma atitude. Eu vou lá e vou resolver, não vou levar o desaforo para casa. Enquanto a gente deveria deixar Deus ser o juiz, por exemplo, né? É só um exemplo, estou falando de um exemplo só. Mas é a mesma coisa aqui de Gálatas, quando ele fala que, olha, quando vocês se deixam obedecer um só mandamento do Velho Testamento, o valor de Cristo acabou. Vocês estão invalidando tudo que Cristo fez, né? Como nós vimos aí. Próxima pergunta, próxima pessoa aqui para me ajudar na resposta. Se uma pessoa obedecesse somente um mandamento da lei, ao que ela se obriga? No caso aqui, a gente está vendo os Gálatas, eles estavam sendo obrigados a se circuncidar, os homens. Só pode ser feito em homem, logicamente, né? Mas quando uma pessoa obedece um só mandamento do Velho Testamento, ao que ela se obriga? Alguém poderia me ajudar nessa resposta? Gálatas capítulo 5, versículo 8. Ela é obrigada a fazer todo o resto, né? Exatamente. Tem que cumprir opcional? tudo. Mas ela é opcional? Não pode assim, fazer né? só, não pode fazer. Isso aí, acho que o Cláudio travou um pouquinho aqui para mim, mas é isso aí mesmo, Cláudio, tá certo. Né? É obrigada, não é opcional, e mais, toda a lei. Não é só uma parte dela, né? E até usando uma outra passagem, também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Então, vimos agora, lembrando aqui Colossenses, né, que o Velho Testamento, no caso, nós temos hoje como obedecê-lo. A circuncisão de hoje é o batismo. E até por isso também, que era contado quando eles contavam, principalmente no começo do Novo Testamento a gente vê isso, mas também vem do Velho Testamento isso, eles contavam só os homens, né? Não contavam as mulheres. Quando tem quase 3.000 batizados ali, eles estão mais contando os homens. E várias outras partes lá de Atos também, você vê que a contagem é dos homens. Por quê? Porque eles contavam só os circuncisos. Mulher não podia ser circuncidada, consequentemente não era contada. Por isso também a mulher aprendia em casa com o marido e era proibido totalmente de falar.
não mudou no Novo Testamento, na igreja, nesse caso, né? Continua, e Paulo renova isso também nas suas cartas lá em Coríntios, por exemplo, né? Sobre o papel e também participação da mulher nesse caso. Bem, Tiago, abram lá comigo em Tiago, capítulo 2. A gente viu que se uma pessoa obedece um só mandamento, ela é obrigada a guardar todos. Mas veja agora Tiago, capítulo 2, versículo 10 e 11. A pergunta é, se você obedecesse todos os mandamentos e errasse em apenas um, o que aconteceria? Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Alguém pode me ajudar na resposta? Se você obedecesse todos e errasse em apenas um, o que aconteceria? João, na realidade, é como se ele tivesse errado tudo. Exatamente. Não tem piedade. Não tem, exatamente, isso que eu ia usar, esse argumento, que não tem piedade, não, assim, impossível. Impossível, não tem como obedecer o Velho Testamento. É exatamente isso que Tiago aqui fala. Quem guarda toda a lei, quer dizer, nunca aconteceu, né? O fato é que eles tropeçavam mais do que guardavam qualquer lei. Eles tropeçavam em todas as leis, né? Mas mesmo assim, quem guardasse todas as leis e tropeçasse em um só ponto, seria culpado de todos. Porque o mesmo que disse não cometa adultério, também foi o mesmo que disse não mate. Se você não comete adultério, porém você mata, você também é culpado de adultério. Absurdo, mas é verdade. É assim que era a lei. Nós vimos, então, os dois casos aqui. Nós vimos quem obedece um mandamento é obrigado a obedecer todos. E o contrário também. Quem obedece todos, mas erra em um só, é culpado de todos. Então, impossível. Não tem como obedecer ao Velho Testamento. Humanamente falando, impossível. Então, nós precisamos ser espertos, precisamos ficar espertos, realmente. Não deixar nada de uma doutrina assim entrar na igreja hoje. Outra pergunta. Pense em algumas leis e responda, para que serviram as leis do Velho Testamento? Vamos pensar aí juntos em algumas leis. Até algumas leis mais populares hoje em dia, né? O sábado, que mais? Além do sábado que a gente tem. O dízimo, né? Muito praticado. Circuncisão. Alguém já viu falar de circuncisão? Uma igreja aí está fazendo circuncisão, alguém já viu? Por que não será, né? Interessante, né? Então, para que serviram? A pergunta, então, é, para que serviram as leis, todas as leis do Velho Testamento? Qual o objetivo? Por que Deus deu todas as leis do Velho Testamento? Você pode até, vou colocar na tela até a passagem que eu separei aqui, né? De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, acho que a passagem própria já dá a resposta, né? Então, todas essas leis, todas que você possa pensar, tem cada coisa na lei interessante, no mínimo. No mínimo é interessante ou curiosa. Se você pega Êxodo, por exemplo, né, quando ele fala sobre o templo, ele fala sobre a vestimenta do sacerdote. Você sabe que o sacerdote ele usava um saião, né? Você sabe, né? Talvez não tão grande, até as coxas, assim, talvez. Tanto porque diz a lei também que ele precisava usar um calção por baixo, para que ele, ao subir lá nas escadarias da oferta, era um lugar bem grande, né, onde eles colocavam todos os animais, e ali eles faziam um grande churrasco, vamos colocar assim, né, e aquilo subia na presença de Deus, simbolicamente, logicamente, isso é um simbolismo da espiritualidade, né, do sacrifício que era feito e ia para cima, mas ele tinha que usar um calção. Então, são leis. Se você começa, só ler, pega qualquer parte ali de Levíticos, por exemplo, que só tem leis, você vai ver coisas muito curiosas. Para que serviu isso? Para que era isso? Tudo tem uma explicação. Tudo é para chegar em Cristo. Até a veste sacerdotal tem explicação ali que vai ter alguma coisa a ver com Cristo. Muito interessante e não por acaso. Nada por acaso. Outra pergunta, se alguém que não participou ainda, puder participar, me ajudar aqui. Por que os religiosos pregam tudo, ou melhor, pregam algumas coisas do Velho Testamento, mas não pregam tudo? 3 opções.
Será que é por interesse? Talvez por falta de conhecimento? Ou as duas coisas? Alguém tem alguma opinião? Outra opinião, talvez? Um outro ponto aí que possa ressaltar? Por que que os religiosos pregam algumas coisas do Velho Testamento, mas não pregam tudo? João, Sim. na minha opinião, conhecimento eles tinham bastante. Eu acho que era interesse mesmo até de sobressair, né? De se exaltarem. Então, eu acredito que é interesse. Uhum. E, de fato, no caso de Gálatas, Paulo fala um pouco sobre isso, né? Sobre o interesse que eles tinham de tirar a atenção dele mesmo, que estava ensinando o evangelho, para eles, que estavam ensinando a volta ao Velho Testamento, a própria circuncisão, inclusive, né? Então, e hoje em dia, nós vemos também muito interesse, também vemos falta de conhecimento, é um outro fator que a gente realmente tem que, de fato, entender, que as pessoas não sabem. Muitos pastores, e a gente muitas vezes, vocês todos devem ter tido essa experiência, que muitas vezes a gente está dando aula da Bíblia, num grupo que a gente forma em muitas cidades por aí, e vem pastores que a gente começa a conversar e tudo mais, e vê um conhecimento bem raso, né, da palavra de Deus. Muito respeito pela palavra de Deus, isso é bom, eles têm, mas é um conhecimento muito raso da palavra de Deus, e que faz essas assim, conclusões de que Velho Testamento é a palavra de Deus, tanto quanto o Novo Testamento é a palavra de Deus, e estão corretos até certo ponto. Mas a aplicação disso é que deixa a desejar. E aí nós precisamos, então, ajudá-los também com humildade, sabendo que nós não somos perfeitos, lembrando da aula anterior, olhar nossa trave no olho, olhar também o cisco, se tivermos, e tudo, né? E nos ajudarmos, estamos juntos nessa. E precisamos realmente ajudar uns aos outros a compreender melhor a palavra de Deus. Falta de conhecimento é uma coisa. Só deixa eu contar rapidamente, acho que talvez eu tenha contado, não lembro mais, enfim. Estava passando por uma denominação e uma mulher estava no púlpito pregando, né? Já temos alguma situação aí para considerar. Porém, ela faz uma pergunta retórica, ela perguntou, o que é batismo? Eu estava só de passagem, é incrível, mas deu para ouvir tudinho, e eles usavam um microfone bem alto. E ela mesma respondeu, né, porque é uma pergunta retórica, durante a mensagem, você não espera que alguém responda. Mas ela mesma respondeu e disse, batismo é dar nome a alguém. E ela estava certa. Aonde ela foi buscar esse conhecimento, ela estava certa. Porque ela buscou esse conhecimento no dicionário Aurélio, e o Aurélio fala exatamente isso. Batismo é dar nome a alguém. Mas, se você olha, então, no dicionário bíblico, faltou, então, essa ferramenta, diz que não é isso. Diz que é imersão, por exemplo, né? Entre outras coisas, outros significados que talvez você possa encontrar lá. Então, falta de conhecimento é uma situação. E as duas coisas juntas também. Muitos têm interesse, combinada com falta de conhecimento, então vira esse sincretismo religioso que nós temos, muitas vezes mistura de muitas coisas, não só do Velho Testamento, mas mistura de várias crenças que eles vão trazendo segundo seus interesses e sua falta de conhecimento também. Outra pergunta. Pois não? É interessante, todo isso que você está nos instruindo e conversando, nós precisamos estar bem atentos, porque isso faz parte da realidade hoje no mundo, no universo religioso. Eu acredito que ambos os pontos, né, a questão do interesse, a falta de conhecimento, mas eu não discuto que muitos que estão tentando colocar para dentro da igreja, da religião deles, da denominação, alguns pontos do Velho Testamento, eles só vão até um ponto que não conflita diretamente com Jesus, porque eles amam Jesus, né? Sim. Reconhecem realmente Jesus como Senhor e Salvador, têm essa percepção. Só que eles querem muitas vezes conciliar essas duas coisas, essa falta de entendimento do que nós estamos estudando em Gálatas, das duas alianças, das duas mulheres, da alegoria, e eles entendem essa justificação que vem por Jesus. Ou seja, a maioria dos evangelhos se justificam em Jesus. Né? Tem somente em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí, em Mateus 22, Jesus vai dizer que nós erramos por desconhecer a palavra, né, a Escritura e, consequentemente, o poder.
e mesmo no contexto de Mateus 22, que vem lá a chamada lei régia de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a todos a si mesmo, que é o princípio, aquilo que você falou, o que pode manter que é real no Evangelho? O amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo é um princípio de nós cristãos discípulos, sem dúvida nenhuma. Isso não se perde dentro dos mandamentos do Senhor, de amar a Deus, de ter esse temor, de ter essa situação toda, isso é muito importante. Mas, muitas vezes, essas pessoas bem intencionadas, mas não falta conhecimento, falta entendimento. Outros, eles manipulam mesmo, né? Porque eu já tive experiência, alguns aqui já tiveram experiência, que converso com determinados líderes religiosos que eles vão dizer, não, eu concordo com isso, mas eu não posso mudar porque esse é o pensamento da minha denominação e eu não vou fazer isso, eu não tenho como bater de frente nesse ponto. Então, a pessoa sabe que não é o melhor, e o batismo, por exemplo, você sabe que nós sabemos que, infelizmente, em muitos lugares, o batismo é apenas para oficializar aquela pessoa como membro da igreja. Você já é salvo, você já está no nosso meio, você já está no nosso contexto, já participa da ceia, já participa dos dízimos e das ofertas. Você precisa ser batizado para cumprir um mandamento, é verdade, mas, acima de tudo, para filiar-se àquela denominação, né? Então, por isso que quando a gente encontra uma pessoa temente a Deus, pessoa que tem já um histórico numa determinada igreja, e ele fala, não, eu já fui batizado, eu não preciso ser batizado novamente. Então, a gente tem que conversar com ela e falar, me explica, como é que é a sua salvação, como é que foi a sua salvação, quando é que você se sentiu realmente que você estava de acordo com a vontade de Deus. A gente tem que ouvir a pessoa, e a partir daí que ela fala, você vai anotando, você está dizendo que é isso, 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 e aí a gente abre a Bíblia e vamos pontuando e mostrando para a pessoa, né, o que ela disse, como ela se sente, a questão do sentimento, mas o que a palavra diz. Então, realmente existe um limite, é uma linha fina do senhorio de Jesus, de quem é Jesus, porque se eu colocar determinadas coisas, determinados ramos do mundo evangélico, se colocar algumas coisas extras do judaísmo, eles vão ferir de uma maneira muito gritante, né, a pessoa do Senhor Jesus. Aí é um dos motivos porque eles não dão um passo além, né? Nesse sentido também. E tem essa combinação de falta de entendimento e de conhecimento em alguns casos também. Muito bem, verdade. E pegando esse ponto que você até mencionou, eles amam Jesus. A gente tem que partir desse ponto realmente, que muitas pessoas são bem intencionadas, têm pelo menos aquele grão de mostarda de fé, e a gente precisa realmente usar isso até a partir desse princípio em diante. Tem muita gente com boa intenção e quer fazer a vontade de Deus. E, baseado nisso, acho que a gente tem realmente que pregar o evangelho, de fato, para eles também. Acredito que os Gálatas estavam nesse impasse. Eles estavam, assim, convivendo com aquelas pessoas e Paulo não estava lá. E é exatamente o convívio. Como aquela moça, né, que namorava com um rapaz por correspondência. Isso há algum tempo atrás, quando as pessoas mandavam e recebiam cartas. E as cartas foram indo e vindo e tal, a ponto deles noivarem até à distância. E aí, no dia do casamento, ela casou com um carteiro. Por quê? Porque ela tinha contato pessoal com o carteiro. E Paulo também não estava ali. E agora ele está um pouco distante, mas, assim, eles estavam lá. Então, eles estão nesse impasse também, dizendo, eles estão aqui pregando para a gente e a gente agora está com compromisso com eles. Como que eles não estão certos? Então, Paulo está usando seus argumentos aqui para mostrar isso, é claro. Não precisa, é claro, estar todo mundo presente o tempo todo, né? Deus está presente acima de tudo. Nós precisamos ter consciência de que a palavra de Deus é suficiente para nos guiar e nos instruir em tudo que nós precisamos. Pergunta: se uma pessoa obedece somente um mandamento do Antigo Testamento, será que ela perde a salvação por causa disso? Gálatas capítulo 5, versículo 4. É uma pergunta difícil, às vezes, até de responder, né? Será que uma pessoa que obedece somente um mandamento do Velho Testamento... Pegamos aqui como exemplo os Gálatas. Eles estavam sendo obrigados até a serem circuncidados. Se não fossem circuncidados, não poderiam ser salvos. Isso quem diz são os próprios judeus, né, que estavam lá, isso em Atos capítulo 15.
Eles diziam claramente isso. Se uma pessoa não for circuncidada, não pode ser salva. Então, se uma pessoa obedece somente um mandamento do Velho Testamento, será que ela perde a salvação por causa disso? Não responda assim com a sua opinião somente. Mas o que a Bíblia diz? O que Gálatas, capítulo 5, versículo 4 diz? Alguém gostaria de me ajudar com essa resposta? Nós assim, João, andamos até aqui, né? Exatamente aquele ponto que nós comentamos atrás, aqui anteriormente. O problema não é se eu cumpro, se eu tenho essa ou aquele ritual. O problema é o quê? Segundo o texto, segundo não só o versículo 4, mas o contexto de Gálatas e outros textos da Bíblia. Quem me justifica? Uhum. Quem me justifica? Será que é Cristo ou será... Tem que ver muito a motivação da pessoa também, né? A atitude da pessoa. Não, eu não vou comer carne, porque se eu comer carne, eu não acho que é bom por isso e por aquilo outro. É uma opinião dela, mas ela não deve impor, porque o problema aqui é você querer impor na vida dos outros. Você pode ter eu não me sinto bem, confortável, algumas coisas assim, até mesmo assim, mas é assim o que eu penso, mas a minha confiança vem em Cristo. Eu sei que eu preciso cumprir, estar na dependência de Deus. Então, aqui é até bom que nós leiamos, né? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei. Então, se eu estou sendo justificado, se a minha justiça vem do que eu estou fazendo, das minhas obras e das minhas atitudes, simplesmente não em Cristo, por causa de Cristo. E aí aquele texto que você voltou, que vai dizer que o justo vive pela fé, né? Então, se eu não estou vivendo pela fé em Cristo, eu vou perder todo o significado da pessoa, do sacrifício, da cruz de Cristo, porque eu estou me baseando em outras coisas. Eu vou me circuncidar, ou eu vou ter essa atitude, vou guardar o sábado, porque senão eu não serei salvo. Então, a justificação dela vem pelas obras e voltando para práticas do Velho Testamento. Então, às vezes, coisas que começam com aparência boa, talvez hoje nós, como cristãos discípulos, hoje no século XXI, talvez o nosso problema não seja voltar às práticas do Velho Testamento, mas algumas coisas que nós queremos impor sobre a igreja, sobre as pessoas, como vestimentas, como hábitos. Se não fizer isso, se não tiver essa atitude, se você não fizer dessa maneira, você não está debaixo da graça. Então, a graça está debaixo da graça em Cristo, né? Então, até recentemente eu passei por uma situação que eu fiquei pensando, isso é preconceito da minha parte, porque eu tenho que olhar o coração da pessoa, eu não consigo saber. Então, eu não sei a motivação da pessoa, Deus é quem sabe. Então, eu até voltei para aquele sábio conselho, na época da perseguição de Jesus, né? O líder falou lá para os judeus, olha, se esse Jesus aí, se o que ele faz é de Deus, vamos tomar cuidado, senão a gente vai estar lutando contra Deus, né? Então, toma cuidado, toma cuidado. Então, foi até um conselho sábio naquele contexto. Mas hoje eu vejo muito isso. O que eu estou me baseando, as minhas ações, essa prática minha é para me justificar diante de Deus? Então, eu não sou salvo porque eu tenho 20x positivo e 2 0 negativo. Não é assim que funciona a salvação e a relação com Deus. É a minha dependência, é a minha fé em Cristo, é o que o texto está dizendo. Verdade, por aí. Então, apesar da resposta não ser muito agradável, não é essa a resposta. Quem procura se justificar pela lei, obedecendo um só mandamento que seja, estão separados de Cristo. Assim, a passagem está bem clara do que ela diz. E mais, ele completa dizendo, vocês caíram da graça de Deus. O que significa isso? A não ser perder a salvação mesmo. Então, é um fato aqui, a gente precisa enfrentar o fato, é duro, mas é como Paulo mesmo pergunta, por acaso eu me tornei inimigo de vocês porque disse a verdade? Então, é o que a gente, capítulo 4, né, de Gálatas, ele faz essa pergunta para os Gálatas, né? Só porque eu falei a verdade para vocês, eu me tornei inimigo de vocês? Então, da mesma maneira, né, essa é a verdade. Agora, novamente, Paulo falando aqui, e nós precisamos enfrentar a verdade, entendendo que é exatamente isso. Uma pessoa que se baseia em um só mandamento do Velho Testamento
ou outros, né, muito mais. Então, aí entram todos aqueles que a gente até listou. A gente falou um pouquinho sobre o sábado, sobre o dízimo, mais conhecidos, né? Mas também tem outros que a gente talvez não tenha falado, né? A circuncisão não é muito praticada, mas é também. Se uma pessoa se faz a circuncisão por causa do Velho Testamento, não tem nada a ver com aquela... a circuncisão é como, só fazendo uma comparação, né, do ato em si, é como aquela operação da fimose. Então, só meninos podem fazer, só homens podem fazer. No caso de Abraão, ele tinha 90 anos quando fez essa circuncisão, né? Então, não deve ter sido muito agradável para ele, porque uma criança não vai lembrar, mas 90 anos você deve lembrar, né? Então não é o ato em si, mas os motivos pelos quais, né, você está fazendo, até o que o Marcão estava falando. Você está fazendo isso para se justificar perante Deus? Você está dando dízimo para se justificar as bênçãos que você está recebendo? Não é assim. Você está guardando o sábado para agradar a Deus? Não é o que Deus está pedindo. Nós temos uma nova aliança. E aí entram outras coisas, talvez, que a gente não discute muito, não fala muito, né? No Velho Testamento, de fato, a gente vê instrumentos musicais, até danças a gente vê, mas nunca nas sinagogas. Nas sinagogas jamais eram feitos isso, feito uso de instrumentos musicais, somente no Templo de Jerusalém. E alguns... E assim mesmo, João, desculpa interromper, e assim mesmo, o instrumento não entrava no Santo dos Santos. Exato. O instrumento não entrava no Santo dos Santos. E se a Bíblia diz que com a morte de Jesus o véu foi rasgado, né, onde, simbolizando o Santo dos Santos, de cima a baixo, dizendo que não foi homem, esse véu foi rasgado, o véu que separava já não separa mais. Então, figurando, hoje nós todos somos sacerdotes, a exemplo do sumo sacerdote. Ou seja, o problema de ficar debaixo da lei é que eu não consigo cumprir toda a lei. E eu sou pecador. Verdade. E toda vez eu vou ter que oferecer sacrifícios pelos meus pecados e também depender do sumo sacerdote. E se o sacrifício de Jesus é único e eficaz, eu não tenho como sacrificar Jesus novamente, oferecer. Não cabe a mim. Primeiro que foi ele que se voluntariou, não fui eu que me ofereci. Né? Jesus, ele é o contrário, né? Jesus, ele é o sacrifício, ele é o cordeiro, ele se sacrifica por nós, ele se apresenta de todas as maneiras. Então, essa questão no Santo dos Santos não tinha instrumento musical. Não muito havia espaço para instrumento musical. Excelente argumento, realmente. Nunca tinha ouvido esse argumento, mas concordo plenamente. E a igreja é o lugar do Santo dos Santos. Exatamente também por isso que a gente não tem que ter adição de nada. Não tentemos ajudar a Deus a adorar a Deus. Deus é quem faz as regras de adoração. Então, as regras de adoração é cante. Isso claramente, explicitamente no Novo Testamento. Não é toque, não é dança, não é nada disso, é cante. E, enfim, nós não estamos dentro do assunto, é claro, mas serve para a gente falar, porque ela vem lá do Velho Testamento. Não é o caso dos Gálatas, isso não é uma das coisas que eles estão argumentando ali, tanto porque eles não usavam instrumentos musicais ali na Galácia, nem nas igrejas de Cristo do primeiro século. Só para a gente pensar sobre isso, coisas que vêm da lei também. Outra pergunta. O que uma pessoa está fazendo se obrigar alguém, mesmo assim, obrigar alguém a obedecer, mesmo que apenas uma lei do Velho Testamento, um dos mandamentos só? Aí sim a gente vê novamente Atos, capítulo 15, já mencionado, né? Versículos 1, 5 e 10. Vamos lá, versículo 1. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, onde Paulo pregou, Galácia, certo? Estavam ensinando aos irmãos. Na verdade, não essa Antioquia é mais para baixo, eu estou só confundindo aqui. Mas eles estavam ensinando aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Veja só que eles estavam pregando circuncisão para a salvação. Se não for circuncidado, não pode ser salvo. Isso no versículo 1. Já no versículo 5, mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram dizendo, é necessário circuncidá-los. Não parou mais por aqui. Agora é o focinho do camelo. Entrou o focinho do camelo, a pata do camelo, veio o camelo todo. Né? Circuncidá-los e ordenar-lhes que obedecem ou observem a lei de Moisés. Então, agora eles queriam tudo. Eles não queriam só circuncisão. Circuncisão era somente um dos itens para poder entrar com o resto.
Mas eles vão conversando e eles chegam a uma conclusão, dizendo o seguinte: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Quando uma pessoa quer impor uma questão do Velho Testamento, uma lei do Velho Testamento, o que ela está fazendo? Mesmo que seja só um dos mandamentos lá do Velho Testamento, está tentando a Deus. Está pondo sobre o pescoço das pessoas algo que a própria pessoa que prega isso não pode carregar. Nem os antepassados puderam, nem os discípulos e apóstolos, e só Jesus. Por isso ele se tornou apto para nos dar um novo testamento. Então, nós precisamos entender que Deus está falando explicitamente para a gente sobre uma nova aliança e novas regras de salvação, que não tem nada a ver com as regras que tínhamos no passado, como sacrifícios, etc. Somos salvos pela graça, não foi de graça, não é de graça ainda, né? Isso não nos exime de não fazer nada. Jesus morreu na cruz, né? Foi pela graça que sou salvo e não de obras, então não vou fazer nada. Obras não salvam, mas a falta delas também não justificam. Nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus preparou de antemão para que nós fizéssemos as boas obras. A mesma passagem que fala que nós somos salvos pela graça em Efésios, fala isso também, que Deus preparou as obras para que nós as praticássemos. Já estão prontas, lá de antemão preparadas para que nós as pratiquemos. Outra pergunta: como podemos cumprir todo o Velho Testamento hoje? Se você quer, tudo bem, vamos lá. Vamos cumprir todo o Velho Testamento hoje. Gálatas e Romanos podem te ajudar a você compreender. Primeiro precisa compreender para poder cumprir. No passado também era assim. Se você não compreender a palavra de Deus, você não pode cumprir a palavra de Deus. Da mesma forma hoje, se você não compreender, você não pode cumprir. Os discípulos de Jesus são realmente os que conseguem cumprir, se quiserem, inclusive, até. Se quiserem, podem cumprir e devem. Se quiserem, mas devem. Devem cumprir o Velho Testamento hoje. Mas como? Gálatas mesmo, capítulo 5, versículo 14, 10 versículos daqui para frente, né? Você vai ver o que Paulo fala. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame seu próximo como a você mesmo. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Já estamos em Gálatas capítulo 5, você pode notar aí no versículo 14. Facinho, né? Bom, não tanto, mas importante e necessário. Romanos, capítulo 13, versículo 8 até o 10. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros, pois quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame seu próximo como a si mesmo. Então, até nós poderíamos dizer dessa forma, né? Todos esses mandamentos já foram abolidos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice. Foi abolido pelo quê? Como? Pelo amor. E o amor é superior a tudo isso. E se você ama, você não vai fazer nada disso. Basicamente, é isso que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 13, versículos 8 e 9. Pode olhar o 10 também, você vai aprender, tem mais coisa para aprender lá. Mais uma pergunta aqui. O Velho Testamento é bom e ainda é a palavra de Deus? Então, acho que ninguém tem dúvida disso, né? Acho que nem é até uma pergunta retórica mesmo. Nós não precisamos ter uma resposta verbal para isso. Mas e qual é a condição que tem o Velho Testamento hoje? Nós já falamos sobre isso, nós precisamos repetir para que nós possamos fixar também em nossas mentes e corações sobre o Velho Testamento. Ele é bom, é a palavra de Deus. Mas tem uma condição, tem um se, tem um porém ali. Vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Então, sabemos que a lei é boa. Se, aí está a condição. Se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Dentro da legalidade, quer dizer, você tem que saber aplicar o Velho Testamento. Você tem que entender em que contexto ele está. Quando você lê uma passagem, no culto, por exemplo, você tem que entender o contexto que ele está, que seja Salmos. Você tem que entender qual o contexto e até qual a aplicação, provavelmente, onde vai nos levar isso para o nosso culto. Então, pode ler, devemos ler passagens do Velho Testamento, estudar o Velho Testamento, inclusive, mas a lei é boa.
mas tem que saber utilizar legitimamente. Caso contrário, nós vamos nos ferir até com ela, né? Com uma espada de 2 gumes. Perguntas e considerações também. Uma aliança perpétua com Deus não deveria ser obedecida para sempre? O que vocês acham? Alguém gostaria de participar? Uma aliança perpétua com Deus não deveria ser obedecida para sempre? Porque acho que já fala em si, né? Aliança perpétua. Então, não deveria ser obedecida para sempre? A resposta é fácil, não é? Sim, a resposta é fácil. Então, veja agora essa passagem que diz: deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro, a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Aqui falando sobre a circuncisão. Circuncisão é uma aliança de Deus perpétua, eterna? Sim. Aí você também tem que entender um pouco do contexto em si. Porém, veja só, argumento, consideração nesse caso. Por que a circuncisão, que é chamada de aliança perpétua, não é obedecida nem por aqueles que guardam o sábado ou praticam o dízimo, se é perpétua? Interessante que o sábado também é chamado de perpétuo. Já o dízimo não é. Interessante para a gente fazer as considerações aqui. O Velho Testamento, de fato, é uma aliança perpétua de Deus para com o seu povo, não é? E muitas pessoas falam, olha, o dízimo ele deve ser respeitado até hoje porque ele foi dado antes da aliança, antes do Velho Testamento. Então, muita gente fica, poxa, aí realmente, né? E agora? Como a gente sai dessa? Bom, então vamos pegar o dízimo, a circuncisão também. A circuncisão também foi dada a Abraão. Aqui nós estamos lendo Gênesis capítulo 17, versículo 13, Deus conversando com Abraão, dizendo para ele que ele deveria ser circuncidado e todas as pessoas da casa dele, todos os homens, que nasceu ali, que fossem comprados por dinheiro, escravos, deveriam ser circuncidados. E seria uma aliança na carne. Então, o que é a circuncisão? É uma aliança de Deus, feita na carne, e deveria ser perpétua. Mas, por outro lado, nós precisamos entender que o Velho Testamento vai até a morte de Jesus. Enquanto o Velho Testamento realmente está em vigor, inclusive coisas de antes do Velho Testamento ser escrito, o Velho Testamento só veio também, não sei se alguém pode me ajudar, o que o presidente faz com uma lei que o Congresso cria? Alguém lembra da palavra que é usada? Sanciona. Sanciona, exatamente. O Velho Testamento só veio para sancionar algumas leis que Deus deu antes do próprio Velho Testamento, que é, por exemplo, a circuncisão, o dízimo, etc. Só sancionou. Já que ele absorveu, agora ele só pode ser abolido quando termina. E o Velho Testamento termina em Cristo. Não está aqui entre as minhas leituras, mas é uma leitura que a gente já fez, Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4, o qual diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele tem fé, daquele que nele crê. Então, o fim do Velho Testamento é Cristo. Então, o Velho Testamento, de fato, ele sancionou somente as leis que já haviam sido dadas antes. Porém, o Evangelho também, né, ele é uma aliança mais ainda, é superior ainda a tudo isso. Porque ele foi dado lá e aí ele, como que posso dizer, foi dado como uma sombra, de certo modo. E o corpo é Cristo. Quando Jesus veio, aí o Evangelho realmente tomou forma. Tudo isso que aconteceu no Velho Testamento foi para a chegada do Evangelho, chegada de Jesus. Jesus é o Evangelho, Jesus é a fé, Jesus é tudo que nós vemos no Novo Testamento. Ele é a palavra. Quando nós lemos assim o Novo Testamento, estamos olhando para Jesus. Então, é um argumento que a gente precisa considerar, algumas considerações das quais eu estou fazendo aqui. Bom, outra pergunta. Como obedecer à circuncisão hoje? Se é uma lei perpétua, nós deveríamos obedecer, digamos assim. Vamos levar em consideração. Acho que já respondemos, você talvez tenha visto já essa passagem hoje mesmo aqui, onde ele diz, nele também vocês foram circuncidados.
Então, nós também, discípulos de Jesus, somos circuncidados. Agora, homens e mulheres, somos circuncidados. Não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A remoção do pecado, basicamente, ele está dizendo. Tendo sido sepultados com ele, juntamente com ele, né, no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Colossenses, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13. Muito bem, hoje nós também praticamos essa aliança perpétua, mas não sendo a remoção de uma pequena pele, mas nós trocamos o corpo todo. Nosso corpo nós trocamos pelo corpo de Cristo, somos revestidos de Cristo. Então, a carne toda é realmente removida, espiritualmente falando, nesse caso, quando nós somos sepultados com Jesus. O velho homem morre totalmente, nasce um novo homem. Esse novo homem, ele deve ser vivo fisicamente falando, não só espiritualmente, mas fisicamente deve haver uma transformação física nos nossos corpos em relação ao pecado, deixar de praticar o pecado. Ainda praticamos, de fato, o pecado, mas somos renovados constantemente por Jesus Cristo, coisa que não acontecia no Velho Testamento. O Velho Testamento ele foi dado somente para ressaltar o pecado. Já o Novo Testamento foi para resolver o pecado, para perdão total dos pecados. Nós até já mencionamos isso no próprio livro aqui de Gálatas. Bem, a circuncisão ainda. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que tem valor é a fé que atua pelo amor. Nós acabamos de falar sobre o amor. O amor, ele de suma importância. Jesus é o amor. O que nós compreendemos que é amor é Jesus. O que é amor? Que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós. Isso é amor. Esse é o verdadeiro amor. 1 João fala mais sobre isso também, né? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão. Veja duas passagens diferentes, capítulo 5 e capítulo 6, falam sobre a circuncisão e a incircuncisão. Mas o ser nova criatura, isso é alguma coisa. Então, lembrando novamente aqui o amor de Deus para conosco, que nos torna nova criatura. Bem, semana passada eu tinha que falar sobre esse ponto aqui, mas eu acho que, novamente, nós não vamos ter tempo para falar um pouco mais sobre a fé em Gálatas. Vamos deixar um pouco mais para frente, provavelmente teremos tempo, né? Nós temos ainda, estamos quase terminando, iniciamos o capítulo 5, mas esperamos terminar na próxima semana o capítulo 5 e capítulo 6 na outra. Nós temos duas aulas ainda daqui para frente, né, Marcão? Ótimo. Então é isso, por hoje é isso, 9h27, 21h27. Quero agradecer a todos novamente que estão comigo aqui, tanto pelo Facebook e YouTube, várias pessoas aqui, como Laudiceia, Alan Christian de Paula aqui também comigo, Cristiano, Carol Diogo também, Rosária Castro dos Anjos, muito bom esse estudo. Obrigado, graças a Deus, tudo para a glória de Deus aqui. Andréa Barbosa Ferreira também conosco, e várias pessoas aqui também no Zoom, juntamente conosco aqui, que participaram também ao vivo. Quero agradecer a todos novamente e desejar uma boa noite. E antes de nós terminarmos, vamos fazer uma oração juntos? Ô, João, deixa eu aproveitar a audiência nas outras plataformas, deixa eu dar um aviso, depois você coloca uma vírgula em uma oração. Eu tenho um convite excelente para os internautas, para todos que estão conosco nessa noite. No próximo sábado agora, dia 4 de dezembro, se Deus permitir, a partir das 14h, a Igreja de Cristo, que se reúne em Minas Gerais, está promovendo um seminário com o tema O Deus que não nos abandona, principalmente focando a esse tempo de pandemia, esse tempo de tribulação, esse tempo de perdas, de luto, de perdas não só de vidas, mas de emprego, de qualidade de vida, de uma série de situações que nós, não só no Brasil, mas no mundo, vem passando. Então, no sábado agora, se Deus permitir, a partir das 14h até às 5h,
nós vamos ter um encontro, um seminário com esse tema, o Deus que não nos abandona. O palestrante será o nosso irmão, terapeuta, teólogo, professor, o Geraldo Heiderich. O Geraldo, ele mora hoje nos Estados Unidos, está no estado do Texas, e ele vai estar conosco em tempo real. O seminário vai ser 100% virtual. Eu quero convidar você para separar na sua agenda, tá? Você pode consultar aí Igrejas de Cristo no Brasil, você vai ter todas as informações sobre esse evento. Então, de 2 às 5, esse seminário, e no mesmo sábado, no mesmo dia, a gente vai dar um intervalozinho de 5 horas, a gente para, um pit stop, e às 7h30 da noite, no sábado próximo, nós vamos ter um culto, o culto da família, que nós chamamos, o culto da família, onde nós reunimos as igrejas em Minas Gerais. Geralmente é um culto presencial, mas tendo em vista a pandemia, também será ele virtual. Mas esse culto também ele busca não só abençoar a igreja em Minas Gerais, mas abençoar as pessoas e as igrejas pelo Brasil e até pelo mundo. Então, coloca na sua agenda esse sábado, consagra esse sábado, 2 da tarde às 5 horas com o seminário, e às 7h30, o culto da família. Nós vamos ter 2 excelentes mensagens com os nossos irmãos, os pastores, o Gates, muito conhecido pelo Brasil já, o norte-americano Forrest Gates, e também pelo nosso irmão presbítero, o José de Almeida. Então, sábado, 2 da tarde, até às 5, seminário, e 7h30 da noite, nós vamos ter esse culto da família de ação de graças, bênção. Consulta aí, vai ser transmitido pelo Facebook, esse mesmo canal que você está hoje acompanhando, seja o Zoom, seja o Facebook, seja o canal no YouTube, será transmitido por essas mesmas plataformas a partir do próximo sábado, às 2 da tarde. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, Marcão, pelo aviso aqui, convidando novamente todos que estão assistindo aqui, vai ser aqui mesmo, onde nós vamos transmitir o culto da família lá de Belo Horizonte. Vamos, então, nos dirigir a Deus em oração. Muito obrigado, nosso Senhor Deus, por tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio de nós estudarmos. Mas agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos abra o entendimento da tua palavra. E a prática, principalmente. Que nós possamos entender na prática. E que possamos, em todas as coisas, glorificar o seu nome e te louvar em todas as coisas. Agradecemos novamente por essa iniciativa que o Marcos Sacramento está fazendo, promovendo esse curso de estudo da tua palavra, e que nós podemos colaborar juntos aqui para a tua glória. Novamente, nós agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos. Até segunda, se Deus permitir. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus Boa abençoe. noite, irmãos.